Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre a situação que está sendo muito questionada, muito cobrada na nossa cidade, que é o retorno às aulas. Primeiro, existem duas proposições aí. A primeira, de volta às aulas, com o risco de se contrair Covid. E a não volta às aulas, gerando outras consequências, principalmente a nível familiar, né? Enfim, tem várias situações aí. Primeiro, nós vamos aos dados. Segundo o Ministério da Saúde, né, um gráfico que saiu no dia 27 de julho, agora de 2020, existe praticamente, segundo as estatísticas, uma média de mortes pelo Covid a partir dos 40 anos de idade, ou seja, uma idade um pouco mais avançada, próximo a 95%. Ou seja, esses outros 5% partem daqueles recém-natos até os 40 anos. Ou seja, o risco que existe para cada 100 crianças, ocorre o risco de 5 óbitos, por assim dizer, em todas as faixas etárias. Agora, eu vou expor uma situação e que eu penso né, que a própria administração pública está atenta a isso, o Conselho, né, de Educação do município esteja ciente disso e o Conselho Tutelar esteja ciente disso. Eu quero crer nisso aí. O que é que acontece? Nós temos percebido que não estão havendo aulas porque para as crianças não contraírem Covid e não levarem Covid para casa, ou seja, uma aglomeração grande em que tem muitas crianças, sem levar em conta que mesmo que se traga para elas aquela conscientização de usar máscara, ela não está protegendo essas crianças, as outras crianças, né? Por quê? Porque essas máscaras padrão que nós fazemos uso, elas chegam a proteger perto de 70% apenas. O vírus está em todo lugar. Então, a base de tudo isso aí não é você usar máscara, é você manter uma distância relativa e higienização. Ou seja, toda superfície que você toca, em superfícies lisas, aquele vírus ele chega a ficar 72 horas ali, né? No ar, ele chega a ficar perto de 2 horas. Quando você dá um espirro e você está infectado, esse espirro atinge até 20 metros quando você não está usando máscara. Então, o principal de tudo isso aí é manter o distanciamento. Agora, voltando àquele tema, o que se percebe? Como nós estamos sempre atentos, acompanhando, sempre quando existe alguma denúncia, alguma crítica, nós vamos averiguar. E o que nós percebemos? Principalmente ali na região do Portinho, a região da Vila, né? E a região da Vila, do Portinho e do Rinza, né? Desculpa aí a meia perda da memória aí. Você não tem crianças na escola, mas essas crianças estão na rua. Encontram-se grupos de 10 a 15 crianças brincando na rua, sentadas na calçada, porque muitas vezes não tem o que fazer em casa. Qual que é o grande problema a nível de ensino? Primeiro, a dificuldade dessas crianças se adaptarem a tecnologias como educação à distância e muitas vezes nem mesmo os pais conseguirem fazer isso. A outra coisa é manter a criança em casa, porque a criança fica ali o tempo inteiro. Para quem não trabalha, fica muito mais fácil. Agora, para quem trabalha e que tem que cuidar dessas crianças, aí já é uma situação que nós temos que pensar. No meu ponto de vista, por achar que a educação ela é importante, mas ela não é um serviço essencial, pode-se optar por continuar as aulas ou aguardar até o final do ano.
apesar de nós já estarmos sabendo da vinda de algumas vacinas para o país, as pessoas elas começarão a ser imunizadas, mas não se sabe até que ponto isso vai acontecer. Por quê? Aqui no Brasil, segundo estudos, já se detectou cerca de 4 cepas do vírus. Você pode pegar um e não pegar o outro. Daqui a pouco você pega o outro. Aquele outro um, né, que tu já pegou, você não tem o risco de contrair mais. Só que tem essas outras cepas. Na China já foram descobertas cerca de mais de 37 cepas do coronavírus. Então, nós vamos entrar naquele ciclo como é o ciclo da gripe, que é você ter que estar se vacinando todos os anos. Não se sabe ainda por que as pessoas que têm uma faixa etária maior, ou melhor, menor, têm uma dificuldade maior para contrair esse vírus aí. Então, o principal é o quê? É verificar de quem é a responsabilidade dessas crianças na rua. Quem irá recolhê-las? O que acontecerá com elas? Ou o que acontecerá com os pais? Eu gostaria de pedir que o Conselho Tutelar e o Conselho de Educação se preocupassem mais com essa situação e deixassem que os profissionais da saúde se preocupassem com a volta das aulas ou não. E não ficar mandando link com enquete, com pesquisa, para saber o que os pais querem. Em situação de calamidade pública, quem responde por isso é a administração municipal, é a Secretaria de Saúde. Então, eles é que têm que dizer como irão retornar às aulas e como que elas serão feitas. Agora, fica a minha pergunta, o que fazer com essas crianças que estão na rua? Isso é inconsequência, é irresponsabilidade. Muitos, às vezes, escapam de casa para brincar na rua, outros escapam, às vezes, até por conivência dos pais, devido àquela pressão que a criança está sofrendo dentro de casa, porque o isolamento social, ele não é fácil. Agora, eu deixo essa dica aí, né? Eu conto com a atenção de todos, dos pais, do Conselho Tutelar, do Conselho de Educação e da Secretaria de Saúde. O que vai se fazer com relação a essas crianças que ficam andando na rua, que vão para a praia brincar de jogar bola? Ou seja, nós não vamos ter um helicóptero voando todos os dias, a toda hora, para verificar quem está cumprindo as regras ou não. Cada um tem que fazer a sua parte, não é mesmo? Fica aí a minha dica para vocês, para que todos reflitam e vejam o que realmente está acontecendo na sua comunidade com as pessoas que estão ali, para ver uma melhor forma de se resolver essa situação. Pois bem, meu grande abraço a todos e fiquem com Deus.